Olá, amigos! Nós estamos aqui mais uma vez e dessa vez nós queremos conversar sobre um tema tão importante quanto o anterior. No vídeo anterior nós conversamos um pouco sobre o poder que o pensamento tem de influenciar as nossas emoções e os nossos comportamentos. Hoje eu quero falar com vocês de forma muito breve sobre os principais erros de pensamentos e interpretações que nós cometemos no dia a dia e que esses erros nos trazem muito sofrimento emocional e muitos prejuízos nos relacionamentos. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, com a sua família, compartilhe nos grupos. Vamos compartilhar coisas boas, tá bom? Hoje eu quero começar conversando com você sobre o principal erro de interpretação, que é o chamado leitura mental. Parece um nome estranho, não é? Mas é exatamente isso. O erro de interpretação chamado leitura mental é aquela pessoa que ela acredita que sabe o que as outras pessoas estão pensando. Ela acha que sabe o que os outros estão sentindo. Vou citar alguns exemplos para você. Você já ouviu uma pessoa chegar até você e dizer: olha, fulano tal, eu acho que estão falando mal de mim. Eu acho que essa pessoa não vai com a minha cara. Eu acho que essa pessoa deixou de gostar de mim. Fulano tal olhou para mim daquele jeito enquanto eu falava. Eu acho que ela não está gostando. Você já ouviu alguma pessoa falar frases desse tipo? Essas frases, elas fazem parte do chamado erro de interpretação, chamado leitura mental. Você conhece alguém assim ou você, de repente, já cometeu esse erro de pensamento? Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Para você que comete esse erro de interpretação, você não é o professor Xavier do filme X-Men, que consegue ler a mente das pessoas. Então, para que você não sofra, para que você não traga prejuízos para os seus relacionamentos, pare de ficar tentando adivinhar o que as pessoas estão pensando. Isso não é possível. E se fosse possível, você deveria estar ganhando muito dinheiro com isso. Entende? Então, esse é o erro de pensamento chamado leitura mental. Um segundo erro de pensamento é o chamado rotulação. É aquela pessoa que da maneira mais cruel possível, da maneira mais carrasca consigo mesma, ela se define da pior maneira. Por exemplo, tem gente que diz: eu sou burro, eu sou atrapalhado, eu não consigo fazer nada direito, ninguém gosta de mim. Então, gente, colocar esses rótulos sobre você mesmo é uma das piores coisas que você poderia fazer com você. Então, muitas vezes, não é o colega de trabalho, não é o vizinho ou qualquer outra pessoa que é o nosso carrasco, às vezes somos nós mesmos. Então, colocar esses rótulos em você é pegar pesado demais com você mesmo. Então não é um rótulo que define, não é uma categoria que define você, tá certo? E se alguém porventura definir você a partir de um rótulo, não permita que aconteça isso, tá certo? Então esse é o chamado erro de pensamento, rotulação. O terceiro erro de pensamento é o chamado emocionalização, certo? É aquela pessoa que ela acredita que porque está sentindo, está acontecendo.
Ela acredita que os pressentimentos e os sentimentos dela é um fato real. Por exemplo, a pessoa, devido ao nível de ansiedade, o coração começa a acelerar. Ela então começa a pensar o seguinte: eu sinto que estou com algum problema no coração. Eu sinto que vou ter um infarto. A pessoa, quando comete o erro de emocionalização, ela simplesmente diz frases desse tipo: eu sinto que estou com uma doença grave. Eu sinto que vai acontecer alguma coisa ruim. Se eu for viajar, eu sinto que vai acontecer alguma coisa ruim na viagem. Eu sinto que não vou gostar dessa festa. Então, com muita frequência, ela é guiada por essas sensações. Tem gente que, por exemplo, sonha com água barrenta ou sonha com sangue e ela, durante o dia, fica totalmente angustiada porque ela acredita que aquele sonho é sinal de que vai acontecer alguma coisa ruim. Nem tudo que a gente sente vai acontecer, certo? Nem todo pressentimento vai se transformar em um fato real. Então, esses 3 erros de interpretações a gente precisa corrigir o quanto antes, porque senão eles vão continuar trazendo sofrimento, vão continuar trazendo prejuízos nos nossos relacionamentos. Mas se a gente corrige, se a gente questiona esses erros de pensamento, sem dúvida alguma a gente vai evitar muitos sentimentos negativos e muitos problemas nas relações, tá certo? Eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo para que o vídeo não fique muito longo. Então, na segunda parte do vídeo, eu vou trazer outros 3 erros de interpretações que a gente comete e que a gente precisa corrigir com urgência, tá certo? Então, esses 3 que foram citados, vamos procurar corrigir, tá certo? Então, continue acompanhando o canal e aguarde o próximo vídeo com a segunda parte dos erros de pensamento, tá bom? Muito obrigado a todos.